Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Ô Felipe, você viu a fala do Jean Oddi ontem na ESPN, cara? Jean Oddi, que veio aqui recentemente, é pra mim um dos caras mais legais da mídia esportiva. Eu amo esse cara. Ele sabe disso. Eu também, cara. Eu também. E ele falou uma parada ontem, cara, que é, no mínimo, pra gente refletir. Eu quero saber a sua opinião. Cara, eu mandei isso no grupo do meu canal aqui pro Renan e pro Guide. Mas vamos aí, vamos falar aqui também. Disse Jean Oddi. Houve um tempo, ele tá falando aqui sobre a crítica que as narrativas que os jornalistas estão criando sobre a arbitragem, tá? Houve um tempo em que isso só partia dos dirigentes. Hoje a gente vê uma série de jornalistas, influenciadores meio que largando tudo. Quando ele fala largando tudo, a ética da profissão. Eu fico desiludido com a nossa profissão. Não sei se é só por engajamento. Tem um método aí. O método que a gente sempre criticou nos dirigentes está cada vez mais presente em nós. Está muito difícil. Vamos ter responsabilidade. É uma insanidade o que está acontecendo. E de fato, né, Felipe, assim, olha, eu vou ser bem sincero. A gente está num país em que existe uma CPI aí rolando, que uma banqueira vai prestar depoimento na CPI acusada de coação de aposentados, né? É uma banqueira bastante famosa, presidente de um determinado clube. E baseado nisso, você pensa, pô, cara, se é que isso aconteceu, porque é uma suposta, não há uma condenação, mas é uma investigação capitaneada pela CPI aí, que isso poderia ter acontecido. O que não poderia acontecer a portas fechadas no ambiente do futebol, que sempre foi tóxico e que ultimamente a gente tem visto notícias claras, não só de dirigentes metendo a mão em dinheiro do clube, mas incluindo, inclusive, nesse modus operandi crime organizado, como, por exemplo, um presidente aí também virou réu, está sendo acusado de ter feito de um grande clube também aqui da capital paulista. Então, assim, abre margem para desconfiança, a gente desconfiar, etc, etc, etc. Abre. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém do meio do futebol. Agora, eu acho que o nosso papel, enquanto jornalista, é de ter cuidado. E eu acho que está faltando um certo cuidado com o que se fala, com o que se cobra, com a maneira como se fala. E eu vi certos comportamentos ultimamente aí de jornalistas importantes, grandes e que são... E não são só esses influenciadores que... Você sabe que o cara não tem preceito ético nenhum, porque o cara não tem nenhum compromisso com o jornalismo, o cara faz um outro tipo de trampo. Mas eu vi de grandes caras que eu admiro falas muito perigosas, cara. Cara, e eu entendo a fala do Jean. Como é que você vê? Não, é isso que eu ia até pra gente debater aqui. Cara, a gente sempre debate aí com os nossos convidados, sobretudo quando vão jornalistas esportivos e tudo mais, comentaristas esportivos, se o jornalismo segmentado fez mal ao jornalismo esportivo. A gente viveu uma era em que os jornalistas não assumiam seus times, não assumiam. Havia até uma curiosidade exacerbada por parte do público de esse aqui torce pra tal, esse aqui torce pra tal. Dizem que esse aqui é tal. Mas não passava disso. A nova era mudou tudo, né? Hoje a gente liga a TV, liga um canal no YouTube, coloca uma rádio no carro pra ouvir e tudo mais. E você sabe o time da maioria dos caras que estão falando. E esses caras, a maioria deles, abriram seus canais no YouTube, falam para suas torcidas. As torcidas dos clubes deles são o público deles. E eu acho que isso fez com que alguns se perdessem, cara. Eu acho que isso
o tiro acabou saindo pela culatra, cara. São poucos que assumiram os seus times e ainda conseguem, quando estão num outro CNPJ que não seja o próprio, no YouTube ou em outra rede social, falando para sua torcida, quando estão ali como comentaristas ou propriamente jornalistas apurando, reportando, noticiando, conseguem ainda manter um trabalho isento, cara. 100% isento, assim, ou o mais próximo do isento. Acho que alguns se perderam ao assumirem seus próprios times. Acho que isso fez mal, porque esses ficam a quase toda fala, quase toda colocação que eles vão falar, vão emitir uma opinião, escrever uma coluna e tudo. Eles tentam mostrar que eles não são clubistas, mas acabam sendo clubistas ao cubo, assim, de uma forma exacerbada. E eu concordo plenamente com o Jean, cara. Essas últimas semanas aí foram difíceis. Muitas acusações, muitas insinuações, muita pressão em cima de um tema que, como eu já falei no meu próprio Instagram, gravei um vídeo falando sobre isso, sobre arbitragem, que pouca gente, no fim das contas, está se importando de fato em mudar alguma coisa. Esse tema vem à tona sempre quando algum time grande é prejudicado, e todos já foram prejudicados. Todos já foram prejudicados por essa arbitragem, que é um bico, que é uma vergonha. A gente já debateu isso no Fala Rival, é uma vergonha a CBF manter no futebol profissional cada vez mais profissional, cada vez mais físico, cada vez mais rico, a CBF manter uma arbitragem que é um bico, que os caras ganham cachê, enquanto o Memphis ganha milhões e milhões, o Flávio Rodrigues de Souza, capitão na Vila Belmiro, ontem ganha R$7.300. E hoje ele deve estar no trampo dele, Felipe, lá, mexendo na planilha e tudo mais. O que o Neymar ganha seria suficiente para pagar os árbitros de séries A e B, 35 árbitros de séries A e B, ganhando cerca de 60 mil por mês. Pois é, então. É sobre isso. E eu não vejo esses caras que insinuam, acusam, escrevem colunas. E no Google a palavra Palmeiras e VAR é a mais buscada. Sabe? Tem jornalista que escreve coluna sobre isso. Qual o intuito disso? Sabe? No final de semana temos um Flamengo e Palmeiras. Ontem teve um lance ali discutível pro Flamengo, num possível pênalti e tudo mais. O Flamengo meteu 3-0 e na coletiva, novamente, o bravo José Boto foi aos microfones fazer pressão em cima da arbitragem. Enfim, é uma questão delicada. E você não vê os caras falando sobre o problema estrutural da arbitragem. É uma discussão rasa que esbarra no clubismo. E aí a gente não chega a lugar nenhum. E eu acho que essa fala do Jean foi brilhante, foi no ponto certo, que eu acho que é um momento de reflexão para a profissão do jornalismo esportivo. Nós dois aqui temos nossos canais segmentados, mas, cara, pelo menos eu nunca fiz um escândalo desse, Nossa, papel desse. Eu nunca vou fazer. Você também não. E eu nunca vou fazer, cara. Eu nunca vou fazer porque eu não sei o dia de amanhã, sabe? A nossa profissão, ela muda muito rápido, a internet tá aí, mudando a cada dia. A gente teve até essa conversa com o Cacá Bueno em off aí, quando acabou o podcast com ele. Brilhante episódio, inclusive. Recomendo que todos assistam. Ficamos falando ali de como as coisas mudam rápido, né? Ele tava falando sobre a indústria de carros e tudo mais, mas que serve para tudo hoje. Como as coisas mudam muito rápido. O ontem já é muito velho, assim. E a nossa profissão é isso, né? A gente vai ser sempre jornalismo segmentado, a gente vai falar sempre para a torcida do nosso próprio time, ou amanhã a tendência vai ser outra. Então a gente tem que estar sempre ligado e, claro, mantendo a ética jornalística. Eu acho que isso está sendo cada vez mais colocado em desuso na nossa profissão, cara. Eu não sei o que você pensa. Eu penso que a coisa, como tudo que envolve dinheiro, muda a lógica das coisas. A lógica antiga com relação ao jornalista era procurar ser o mais isento possível, porque na cabeça do jornalista era o que o patrão dele buscava. Um jornalista que fosse capaz de deixar a paixão dele de lado para fazer um bom trabalho. Hoje, os caras estão ganhando mais dinheiro com a mídia segmentada do que com a mídia tradicional. E isso faz com que o patrão dele deixe de ser o dono da ESPN, deixe de ser o dono da Rede Globo, deixe de ser o dono da TNT e passe a ser o torcedor do time dele diretamente.
Então ele tem que agradar o torcedor, que é o patrão dele, ali é a fonte de renda dele. Então ele ficar insinuando coisas de arbitragem e gerar essa ode, né? Caos, né? Esse caos, cara, isso faz com que se retroalimente um algoritmo, e é sim por engajamento. É método, sim. O Jean tá corretíssimo, tem método, sim. E é um método de inflamar a sua bolha, que é um método adotado muito antes do jornalismo segmentado pelo jornalismo tradicional principalmente o jornalismo sensacionalista, que sempre existiu, e passa também por uma estratégia que foi difundida nas redes sociais, né? Que depois que se percebeu que as Big Techs têm essa lógica algorítmica, né? Que a extrema-direita explorou também, que é você engajar pelo ódio. Então isso dá certo, cara. Isso dá certo. São números. É um fato. E eu acho que se está trocando a credibilidade e a ética por dinheiro no bolso. Simplesmente assim, tá? Eu acho que é isso. É, cara. Tempos difíceis. Tempos difíceis de que... É aquilo, né, cara? O jornalismo mudou. O jornalismo esportivo mudou. Eu não sei pra que caminho a gente vai, cara. Pra que caminho a gente vai. A gente é bombardeado todos os dias de opiniões de todos os lados. Acho que acabou a grande reportagem, acabou. Não acabou, né? Mas tá em desuso. Tá em desuso. É algo cada vez mais raro. E quando acontece, acontece o que acontece, por exemplo, no caso da CBF lá. Quando a revista Piauí fez a brilhante reportagem e tudo mais. E foi algo, nossa, uau! Eu me lembro quando eu era criança, quando meu pai comprava jornal todos os dias, e eu lia jornal, sempre gostei de ler jornal, de pegar o jornal e ler. Eu via 2, 3, 4, 5 reportagens dessa por dia. Por quê? Porque se tinha uma outra. Um outro repertório de jornalismo, né? Um outro estilo de jornalismo. Não era. Óbvio que existiam os programas de debates e tudo mais, mas não era só isso que era o jornalismo esportivo. Você tinha matérias especiais em revistas, matérias especiais na própria televisão, e hoje isso é algo raro. Quem faz esse tipo de matéria hoje tá no YouTube, talvez.